várias pessoas criaram, existem manuais que ajudam, existem métodos diferentes, existem métodos que estudam. A gente tinha aqui nessa igreja, quando a gente começou a igreja, João e Romanos. Então, eles saíam evangelizando nas ruas. Você lembra? João e Romanos, branquinho? Tinha um bolo disso, você até pegou cupim. Não sei onde está. Tinha até cupim, tá? Então, mas trouxeram muitos, milhares, assim. Livro de João e Romanos. Eu queria perguntar o que a Bíblia é para você. Tá bom? O que a Bíblia é para você? O que a Bíblia é para você? Pensa rápido a resposta pro que a Bíblia é para você. Escritura Sagrada. O que a Bíblia é para você? Vocês estão ouvindo? Palavra de Deus. Eu vou repetir alto para gravar. Tia Vicky, o que a Bíblia é para você? Para me instruir. Além de ser a palavra de Deus, é um mapa. A sã doutrina. O que a Bíblia é para você? Uma faca de dois gumes. É um guia para a vida. É a palavra de Deus. É uma vida pra mim. Manual. Olha alto. Manual da Bíblia. A palavra do Senhor. O meio de ouvir a Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Muito bem. Monique, dá um grito aí. Palavra de Deus. O que a Bíblia é para você? A palavra de Deus viva e eficaz. Olha, isso aí fala com convicção, hein? O que a Bíblia é para você? Manual de instrução. Manual de instrução. A gente fez essa entrevista em Afuá, na rua, e todo mundo disse que a Bíblia era um livro sagrado. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro especial. Até o Porre que estava lá falou, né? Não, a Bíblia é um livro muito bom, né? Mas será que o que se fala é realmente o que se acredita? Não estou duvidando de você, não. Mas o desafio é não só falar, mas crer na Bíblia, nesse manual. Que a gente... Vou pegar aqui os cristãos de verdade, o Brasil, um país, acho que 30% de cristão, não sei se é cristão, não, de evangélico, né? Será que todo mundo lê a Bíblia? É a manual, é a palavra, é tudo que vocês falaram. Hoje a gente tem 3 objetivos aqui no nosso estudo, tá? Agora ficou pequenininho, não vai dar para ler, eu vou ler para vocês. Qual é o objetivo hoje do nosso encontro? Você sair daqui e entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A tia Bia era uma senhorinha missionária, evangelizou aqui em São José dos Campos, em Jacareí, e ela deu aula para mim lá em Belém do Pará, e ela falava assim, a Bíblia é a palavra de Deus, tem que falar com convicção, igual o Júlio falou, viu, Júlio? Você foi um ótimo exemplo. A gente tem que falar, a Bíblia não é falar, a Bíblia é a palavra, é com convicção, a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que, meus irmãos, você tem que crer no que você está falando, você tem que botar... fé nisso aí. Se nem você não acredita que é direito, você não tem essa convicção, quanto mais a pessoa que você vai levar a palavra, tá bom? Então, nosso objetivo vai ser entender que a Bíblia é a palavra de Deus dada a nós para nos levar à salvação, crendo em Jesus Cristo e restaurar nosso relacionamento com Deus. Eu creio que todos aqui já chegaram a isso. Outro objetivo, entender o poder e a autoridade da palavra que nos transforma. Você tem que entender o quê? O poder e o que mais? E a autoridade. Essas duas coisas a gente vai ver hoje. Poder e autoridade da palavra que nos transforma ao nos ensinar a vontade de Deus, que nos repreende, nos corrige e nos equipa para o propósito que Ele nos criou. Olha só, se não passar aqui, né? Esse segundo propósito, te ligou a algum versículo da Bíblia? Ótimo, muito bem. E o terceiro, dedicar-nos a estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida diária. Essas 3 coisinhas. Estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida, tá bom? Então, esperamos que ao final desse dia, você tenha isso aqui em mais afinco na sua vida. Ser discípulo é fundamental ter essa ferramentinha aí. Inclusive, o seguinte, vai chegar Bíblias NVI, quem quiser depois, pode me procurar, tá bom? Não sei quando vai chegar, mas vai chegar um monte. Já comprei um monte, já vou
Para quem é do Expedição, faz parte da Expedição, vai ser quase free, assim, não de graça, vai ser quase o preço de custo, mas vou vender na igreja também para conseguir recursos para o nosso próprio, tá bom? Aqui para impressão, para outras coisas mais, tá bom? Mas vai ser bem baratinho, fica tranquilo, cabe nos bolsos de cada um, se você quiser, tá bom? Mas é importante ter a sua Bíblia de papel, anotada, rabiscada, você consiga ali cheirar, tudo isso aí, tá bom? Pode ter no celular? Pode. Oi? Se você quiser depois. Pode ser. Não é obrigado a dar, não. Essa Bíblia, se você quiser dar depois, se você quiser estudar aqui e dar depois para alguém, fique à vontade. A ideia é essa, que você dê. Ou então você compra outra e dá. Mas se você quiser, porque você está dando discipulado de uma pessoa, às vezes você pode chegar num lugar e falar, você quer, fica com a minha Bíblia para você, tá bom? Abre comigo lá em 2 Timóteo 3, 14, 17. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom? E eu já queria que você pensasse, ó, quando a gente estiver lendo, gente, não fica voando, não. Já olha aí quais são as verdades bíblicas entendidas nesse texto, relacionado à Bíblia, tá bom? Verdade da Bíblia. Tem muitas verdades, mas pensando em Bíblia, pensando em estudar a Bíblia, em aprender a Bíblia, quais são as verdades contidas em 2 Timóteo 3, 14 e 17, tá bom? 2 Timóteo 3, 14, aqui. Quanto a você, Paulo falando a Timóteo, tá bom? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quais são as verdades bíblicas aprendidas nesse texto, referente às Escrituras? Isso, ela é útil para a salvação, ela é útil para repreender, está dentro do útil, mas beleza. Da sabedoria, e Salmo 119 vai falar isso. O que quer dizer isso de ser apto? O que a Bíblia está fazendo? Prepara. Tudo isso aqui ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, as 4 coisas. Então a Bíblia é útil, ela é inspirada por Deus, ela nos capacita. Tem mais coisa aí, gente. Temos que permanecer fiel. Então é um livro inspirado por Deus, ele é útil e nós temos que seguir com fidelidade. Você tem que ter convicção do que a Bíblia é para você. Às vezes uma dificuldade nossa de evangelizar, de discipular, de fazer missões será que a gente tem convicção do poder que a Bíblia tem? Então, quando a gente está mais ou menos, quando você pensa que você é mais o seu argumento do que a própria palavra. Sabe aquilo que você aprendeu? Permaneça. Então, a Bíblia é um livro que ela é útil na sua vida quando você permanece. Não adianta você ter ouvido a Bíblia lá, ela tem que ser útil na sua vida constantemente. Aquilo que você aprendeu, desde quando que ele aprendeu? Quando era criança, você está vendo o poder da Bíblia de ensinar uma criança? Ela não é só para ensinar adulto, ela serve para ensinar criança. Timóteo, você aprendeu aquilo lá, ó. Permanece nisso, tá bom? Eu anotei essas coisas que vocês falaram também. Salvação, inspiração, útil e ela transforma. Tá? Nos capacita, prepara para boa obra. Então ela é útil para a gente, mas não é só para a gente. Através da gente a gente vai ser útil para boa obra. Você entendeu a diferença, né? Não é a mesma coisa, uma coisa completa a outra. Ela é útil para nos repreender, corrigir. Então ela é útil na nossa vida. Ela nos capacita para fazer a boa obra. Então a Bíblia não é algo para se guardar somente, é algo para se praticar e viver. Ainda, 2 Pedrão, vamos lá, 1, 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quais são as verdades bíblicas aprendidas nesse texto? Nenhuma profecia vem de interpretação pessoal. Joia, o que significa isso para você? Deus é soberano? Joia, o que mais? Inspirados pelo Espírito.
que mais? A Bíblia não tem erros. Por que não? Por que ela é inerrante? Inspirada por quem? Por Deus, joia. Jamais profecia teve origem na vontade humana, né? Então entender isso, né? Que muitas pessoas vão te questionar isso. Mas não foram homens que escreveram? Não foram homens? Bom, quem escreveu o livro de ciência também foram homens. E as pessoas botam sua vida no que a ciência fala, né? A diferença é que isso aqui foi inspirado por Deus. Pode impelidos. O que significa impelidos pelo Espírito Santo para você? Movidos, isso. Pensa num barquinho sendo soprado, né? O barco está assim. Não é. O que não é inspiração? Inspiração, só para a gente entender, não é Chico Xavier, tá? Estava lá Pedro e o Espírito Santo desceu e começou. Não é isso. Deus, você vê que cada autor tem a sua peculiaridade, né? Seu jeito de escrever. Paulo era mais refinado, Lucas então, né? Pedro já era mais grosseirão, né? Pedro era igual ao WhatsApp, né? Cada um escrevia de um jeito. Então Deus preservou isso, a identidade da pessoa. Mas eles eram inspirados. O que é isso? A palavra inspirado, é isso aqui, ó. Inspirado é... Então, inspirados por Deus como se fosse puxado por Deus, né? Deus inspirou a pessoa, mas como se fosse puxado pelo Espírito Santo aquilo que saiu daquela pessoa. Deus não sussurrou no ouvido deles, tá? É isso que também não é. Escreve aí. Algumas vezes sim. Por quê? Quando profetas escreveram, o Senhor me falou isso, aí foram voz audível, né? Mas quando estavam escrevendo, que nem Moisés, tem coisas que Deus falou com ele, tem coisas que ele viu, aí, mas tem coisas que foi do próprio autor, mas inspirado porque Deus permitiu, Deus direcionou, Deus cuidou, permitindo os homens escreverem, mas de inspirados. É uma coisa bem difícil de entender, porque ninguém que foi inspirado por Deus. Quando você está... Estou apaixonado pela minha esposa. Aí eu vou escrever um poema inspirado por ela. Entendeu? O que ela me faz, eu vou escrever dela. Tá entendendo? Então, tudo que eu escrevi ali foi inspirado nela. Então, é isso que é inspirado. Controlado pelo Espírito Santo, mas não é Chico Xavier, tá bom? E a gente crê que aquilo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Aquilo que não era, teve gente que tentou colocar coisas que não era. A gente vai falar sobre o cânon depois do intervalo. Coisas que não eram para estar na Bíblia, que nem os livros apócrifos, né? Não sei se já ouviu falar esse nome. Por que não está isso, está aquilo, tá bom? Mais alguma verdade aqui? Bom, a verdade é o seguinte. Tudo isso tem a mão do Espírito Santo, né? Direcionando para quem tiver essa palavra. Então, quando a gente tem a Bíblia, a gente tem que entender o quê? Que toda a Escritura, isso quer dizer, de Gênesis a Malaquias. Não, de Apocalipse. Ficou com medo, né? De Gênesis a Apocalipse. Ela é inspirada por Deus. Ela também é útil. Não adianta a Bíblia estar aberta. Ela é útil, não é? O pessoal abre em Salmo 91 em casa e deixa lá, achando que vai espantar mau espírito. Ela é útil para você, porque ela ensina, corrige. Isso é uma pregação, né? Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Tudo que a gente precisa. A gente precisa aprender o que é o certo fazer. Quando a gente está fazendo errado, ele nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, ele corrige, porque ele mostra para você como voltar, e ele mantém você no caminho de Deus, tá bom? Então é sobre essa Bíblia que a gente vai falar hoje. Você faz assim, ó, vou te ensinar para você, você faz 2 gaivotas, faz um risco. Não, a Bíblia é dividida em 2 grandes partes. Muito resumido, quais são as 2 partes? Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. 3 vezes 9... 27. Diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, né? A Bíblia católica tem mais. Em que língua que foi escrito o Antigo Testamento? Tem certeza? Aramaico? Hebraico e aramaico, né? A maioria em hebraico, algumas partes em aramaico. Daniel tem partes em aramaico, né? E o Novo Testamento? Grego. Vai lá, 5 palavras em português que parecem com o grego. Não? Cardia, o que é cardia? Coração, muito bem. Nossa, tem um monte, mas tem que lembrar. Theos, Deus. Theos, Deus. Christos, Cristo. Tem um monte de palavra na Bíblia que é Christos. Christos é a tradução de Messias.
A mulher, quando vai no médico de mulher, como é que é o nome? Gine é mulher. Gine, mulher. Tem um monte de palavra que você vai achando. E o homem? O homem é andrologista. Homem. Antropologia. Pologia, estudo do homem. Aí vai. Tudo que é logia, né? Filipos. Filo, amigo. Hipos, cavalo. Amigo do cavalo. Sofia, sabedoria. Filosofia, que ama a sabedoria. Nossa, muitas palavras do português que a gente roubou do grego. A Bíblia foi escrita no total, não que ela abrange isso, mas ela foi escrita do começo até o fim. Ela demorou cerca de 1.600 anos, alguns vão dizer 2.000 anos, alguns 1.800, mas em torno de 1.600 anos que demorou para ser escrita toda a Bíblia, tá bom? Então você imagina que ela começou com uma pessoa num lugar, terminou com outra longe. Isso é muito importante quando você está falando com alguém da Bíblia, tá bom? Isso aqui, gente, é uma coisa que é importante quando você vai fazer discipulado com alguém, você decorar isso aqui para, pelo menos para mostrar para a pessoa, tá bom? Você pode fazer um desenho em qualquer papel ali e mostrar para ela, isso é importante. Que a Bíblia não foi escrita em português. Mas por que tem tantas versões? Meu querido, a Bíblia tem tantas versões porque ela não foi escrita em português. Ela tem duas partes, entendeu? Então é importante você entender isso e ter mais ou menos gravado, mesmo que você saiba, mas isso aqui é um resuminho. Cerca de 40 homens. Vai lá, quem escreveu a Bíblia que você sabe aí? Me diz aí, nomes. Moisés, Abacuque, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo. Quem mais? Tiago, Davi, Salomão, Judas, os Iscariotes. Beleza, quase 40. Por que quase 40? Porque a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Se for Paulo, se não for. Se for Paulo, aí é 39. Aí tira 40 pessoas, Uma só história coesa de Gênesis e Apocalipse. Interessante é isso. Como ela foi escrita em 1.600 anos diferentes, pessoas de lugares diferentes, respeitando as suas personalidades, mas toda ela é coesa, ela não se contradiz, né? É uma só história, do começo ao fim. Isso que faz a Bíblia ser inspirada por Deus. Não, porque ela é inspirada por Deus, ela é isso. Seria impossível continuar uma história com tantas pessoas. Tem uma ilustração que não vai dar tempo da gente fazer, é o seguinte: a Ana começa a escrever uma história, passa o caderno, vai passando o caderno um para o outro ali, e no final a história tem que estar legal. Sem você ler todo o que o outro está escrito. Vai sair uma bagunça. É engraçado, não dá para fazer agora por causa do tempo, mas mesmo que você saiba um pouco do que o outro falou, se, por exemplo, as 4 lerem ela, mas a partir dali dele não lê mais a da outra, né? Começa a pular. Você vai ver que vai chegar no final aqui uma história totalmente diferente do que a pessoa imaginou ali na frente. A primeira pessoa imaginou. E aí, me ajuda aí, quem sabe dizer o que são esses desenhos, né? Vamos lá. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então aí está um resumo do resumo do resumo. A Bíblia fala sobre o quê? Criação, queda, dilúvio. Não, Torre de Babel, é um homem aquilo ali. Não, aquilo ali é Abraão, gente. Vocês não conhecem Abraão. Mas pode ser... É Abraão, tem até a barbinha ali, gente. Vocês estão cegos. Mas pode ser Isaac. Pode ser Jacó, pode ser José, pode ser... Vai, Egito, o que mais? Moisés, com a tábua da lei. Os reis. Como é o nome dos 3 reis de Israel? Os primeiros. Isso. Aí vem Jesus e depois... A pomba pegando fogo. Uma pombinha pegando fogo. Uma pomba. Espírito Santo, o tempo da igreja, as cartas. Apocalipse. A terra explodindo, pô. E a nova... Não, aquele é o mundo e uma bomba atômica.
Nova Jerusalém. Gente, isso aqui é interessante. A gente vai aprender mais para frente, talvez só no semestre que vem, ensino cronológico da Bíblia. O que é isso? Você saber contar isso aqui de cor, saber aonde que está Davi, aonde que está, quem nasceu primeiro, Davi ou Sansão? Quem nasceu primeiro? Tem certeza? Quanto tempo antes de Davi? Muito tempo. Aonde que está Sansão? Onde que está Davi? Isso, muito bem. Já ligou já. Então essa é a ideia. E toda a história, quem fez expedição sabe, toda a história da criação até o Apocalipse, até Jesus, depois dá uma resumida, é uma história só apontando para Cristo. Então é bem interessante, uma forma que dá para contar para criança, para adulto, para todo mundo. Tá joia? Vamos lá. O Antigo Testamento. Me ajude aí, tenta adivinhar. O númerozinho aqui é a quantidade de letras que tem, tá bom? O Antigo Testamento é dividido em 5, 12, 5, 5, 12. Dá 39. Então é dividido em 5 grupos o Antigo Testamento. Porque é importante, quando você está lendo a Bíblia, você saber o que aquele livro fala. Para você não interpretar coisa errada. Que nem o tiozinho lá que leu um livro de Oséias, que é um profeta. Deus fez uma profecia para Oséias e o tiozinho estava interpretando a vida dele. Ainda interpretou errado, né? Vamos lá. 5, 12, 5, 5, 12. Você pode colocar no teu 5, 12, 5, 5, 12. Vocês adivinham qual é o nome que tem ali? Primeira palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São chamados do quê? Com 10 letras. Pentateuco. Não vai aparecer a resposta ali, viu? Deu muito trabalho botar os pontinhos. Achou que ia aparecer, né? Eu ia fazer isso, mas deu muito trabalho. 5 primeiros livros é chamado de quê? Pentateuco. Lembra? Pentacampeão, 5. Os 5 livros da lei. Depois os 12. E históricos. Não é histéricos, é históricos. 12 livros históricos. Quais são? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois tem 5 com 8 letras. Poéticos. Vocês estão colando, né? Não pode colar, hein? Só se for da cabeça. 5 poéticos. Depois tem mais 5 que tem 2 linhazinhas. Profetas maiores. E logo embaixo, 12 profetas maiores. Viu como ficou fácil? 5, 12, 5, 5, 12. Tá bom? Guardou? Pentateuco, 5. Históricos, quanto? 12. Quantos poéticos? 5. Quantos profetas maiores? 5 profetas menores? 12. Já decorou mais ou menos como é, né? Por que profetas maiores e profetas menores? Quem tinha até 1,80 m é o tamanho do livro, né? Profetas maiores eram rolos grandes. Isaías tinha 2 rolos, tão grande que era. Era bem enrolado, né, Isaías? Todo mundo pegou isso aqui? 5, 12, 5, 5, 12, certo? Importante você guardar isso na cabeça. Sem olhar para cá. Vamos lá, quais são? Fale assim, a quantidade e o grupo. Como é que chama? 5, Pentateuco. Históricos. 5 proféticos. 5 profetas maiores. E 12 profetas menores. Poéticos. Quais são os poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas Jó não é histórico. É porque a forma que é escrita é em forma de poesia. A poesia hebraica, ela não é igual à nossa. Comia um limão, caía no chão. Lá, chão rima com terra, né? Você vê que Provérbios tem muito isso, né? Essa ligação de sentido e não do som, né? Por isso que é poético. Salmos, tem muitos salmos que é um acróstico. Por exemplo, o Salmo 119 é um acróstico. Cada pedaço é como se fosse o A, o B, o C, o D, só que na linguagem dele. Aleph, Bet, Gimel e eu não sei o resto. Novo Testamento. Alguém lê pra gente Hebreus 1,
1:13. Muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Muito bem. Aí há um link entre os profetas. Jesus, quais são as revelações de Deus? A natureza, certo? O Antigo Testamento. E qual foi a maior revelação de Deus? Jesus, é o que está falando aí. Então, antes do Novo Testamento, você tinha o Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas, e agora falou através de Jesus. Jesus foi a maior representação. E agora nós temos o conhecimento de quem é Jesus, não porque a gente não estava lá, né? Então, agora, através do Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá, o Novo Testamento tem 5 partes ali. Os 4 primeiros livros. Como é que chama? Evangelhos. Da palavra evangelion. Boas novas. O quê? Histórico. Sem o Szinho no final. Vocês não estão colando não, né? Só de cabeça, né? Muito bem. Tá fresco ainda. Gente, vocês que não fizeram a aula do Jonas, vocês estão pegando o nome? Conseguiram pegar esses aqui? Conseguiram? Todo mundo conseguiu? 4 evangelhos, 1 histórico, que é Atos. Depois, 13. Erraram! Êêê! Brincadeira. Epístolas paulinas. Eu não quero, cara, eu quero epístolas. Só para vocês errarem. Epístolas paulinas. Epístolas. Hebreus, não. Hebreus vai entrar aqui, ó. São 13 epístolas paulinas. Quais são? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. 13. E 8 epístolas gerais, que não são de Paulo. Hebreus, Pedro, Tiago, João e Judas, que não é o traidor, tá, gente? E o último, 9, é profecias, ou apocalipse. Gente, por que é interessante isso aqui, ó? Quando você está fazendo seu devocional, aí você está fazendo devocional num livro que é poético, então você tem que entender a interpretação que é um livro poético, tá certo? Você tem que entender que não é... quando é um livro histórico, nossa, então Davi meteu a pedrada na cabeça do gigante, então eu vou meter a pedrada em quem mexer comigo na rua também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que entender que é um livro histórico, é algo que Deus fez, tem que tirar o princípio daquilo para você. Então, cada segmento, a Torá, tem livro da lei, que era a lei para o povo de Deus. Eu não posso seguir a Torá. A gente não segue a Torá porque a gente não é judeu. Aí a gente pega os princípios da lei, certo? Se a gente seguisse a Torá, na sua casa já teve mofo algum dia? Já teve mofo? Você tinha que sair da sua casa, voltar depois de 7 dias, se tivesse mofo de novo, tinha que destruir a sua casa. Ninguém fez isso aqui, né? Não. Os profetas, eu estou lendo profetas, então está no grupo de profetas. Aquela profecia não serve para mim. Aquela profecia aponta para Cristo, aquela profecia aponta para Israel. É por isso que a gente tem que entender qual é o grupo de livro que a gente está lendo. Né? Os evangelhos falam sobre Jesus, milagres, coisas que aconteceram na época de Jesus. Atos, o Espírito Santo, começo da igreja. Cartas de Paulo, aí vai. E Apocalipse é a mesma coisa. É um livro que está falando de profecias futuras. Não adianta eu querer ficar encaixando com um monte de coisa, tá bom? Alguém aqui perdeu algum nome daqui? Não? Aqui? Profetas maiores, profetas menores. Do Antigo Testamento? Profetas maiores e profetas menores. 5. Tá bom? 5:12, 5:12. E aí, Novo Testamento, tá bom?
Pergunta para você. Você lê a Bíblia diariamente? Você lê a Bíblia diariamente? Você já leu a Bíblia inteira? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você já leu a Bíblia inteira? Não precisa copiar essas perguntas, não. Eu queria que essas perguntas você mais refletisse do que você copiasse, tá bom? Essa aí você não precisa copiar. Você lê a Bíblia diariamente? Você falou que a Bíblia ela é inspirada, que ela é um manual, que ela é isso, aquilo, né? Ela é a palavra de Deus. Você lê ela diariamente? Você tem essa convicção de que você já leu ela inteira? Você crê que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Tem pessoas que acreditam que só o que Jesus falou que é inspirado. Só as palavras, né? Existem partes da Bíblia que você tende a negligenciar ou ignorar. Apocalipse eu não leio, porque o meu não vai ficar com medo do que está lá. Né? O Antigo Testamento é muito chato. Não vou ler isso. Números. Tem coisa importante ali. Quais são as partes que você considera mais úteis da Bíblia? Sempre tem aquele texto que você gosta mais, né? Quando eu estava dando Romanos aqui na igreja, nossa, eu apaixonei por Romanos. Aí quando eu dei João, eu apaixonei por João. Aí agora estou apaixonado por Hebreus. Nossa, gente, Hebreus é muito legal. Certo? Então pense nisso. É pergunta para reflexão. Vamos lá. Alguém lê para a gente isso aí? Vocês já conheciam isso aí? Os manuscritos do Mar Morto? Os escritos que tinham na época de Jesus, os essênios que moravam um pouquinho depois de Jesus, moraram nessas regiões aqui, eles desciam de rapel, não sei como que é o rapel deles, e dentro dessas cavernas, eles guardaram rolos de Isaías, estão dentro desses vasos, e foi achado esses vasos. Conta-se a história que um menino, a cabra subiu e entrou dentro disso aí, e ele jogou pedra para a cabra sair lá de dentro. Quando ele jogou, fez crack, crack. Como é que é o barulho aí de vaso quebrando? E aí ele foi lá dentro e achou. Alguns anos atrás, isso aí era um boné velho. Todo mundo entrava aí. Então, piratearam, venderam isso aí para todo lado. Hoje é fechado, proibido de chegar lá, né? Mas o que isso mostra para gente? Aquelas pessoas que falavam, a Bíblia é errante, escreveram isso, escreveram a Bíblia no ano 600, alguém escreveu, um monge, viram o seguinte, dataram esses achados do ano lá perto de Cristo, ou 100 anos depois de Cristo, e é igualzinho a Bíblia que tinha aqui depois, entendeu? Então mostrou que ficou todo esse tempo passando, as pessoas copiando a Bíblia, copiando. Então pegaram esse negócio que estava guardadinho daqui, do ano 100 depois de Cristo, acharam 1940 ou 1950, por aí, 60, não lembro, e estava igualzinho. Sendo que outros documentos, outros livros que se perderam, e poucos anos, de 600 anos, já mudou tudo. Então foi tão interessante esse achado, porque cientificamente mostrando que a Bíblia, Deus preservou a Bíblia por 2000 anos. A Bíblia, o Antigo Testamento, tá bom? Então, o mesmo texto que Jesus lia lá, aqueles rolos lá, o mesmo texto que acharam aí 50 anos atrás, 70 anos atrás, né? E tem guardado até hoje, né? Então, um milagre aí, Deus mostrando mais uma vez a preservação. O povo judeu copiava isso aí letra por letra. Tanto que eles contavam no final quantas letras tinham para não errar. Não tinha xerox, né? E aí eram os escribas que faziam isso. Sentavam, pegavam ali uma, copiavam a outra. E aí outros escribas liam, se tivesse alguns erros, jogava fora, ele começava tudo de novo. Era copiados livros, né? Não era todo o Antigo Testamento. Copiava um livro, depois outro livro, né? Então a preservação da palavra de Deus é uma coisa milagrosa. Alguém pode ler isso aqui também? O complexo tradicional de divisão do cânon hebraico. Em outras palavras, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jóia, com quem que Jesus está falando aí? Olha lá no versículo 13. Isso. Jesus está falando para eles, os discípulos de Emaús, que não estavam entendendo, né, a morte e a ressurreição de Jesus.
E o que ele usa para provar? Moisés, que é Moisés e profetas é o quê? É o Antigo Testamento. Tá bom? Toda vez que Jesus fala Moisés, está ligado ao Pentateuco. Quando liga aos profetas, Samuel também era considerado profeta, entre os históricos e os profetas, tá bom? E os salmos também. Então o judeu tinha essas 3 categorias. Moisés, a lei, os profetas, que enquanto todos os profetas, e os salmos, né? E aí mostra que a igreja primitiva, a começo da igreja já aceitava isso, né? Tô falando aqui por que a gente entende a Bíblia como sendo a palavra de Deus. É uma interpretação, né? Parece Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Legal. Joia. Então, o Antigo Testamento, né, escrito por vários homens, preservado pelos judeus, e agora Jesus usou muito o Antigo Testamento, e agora o Novo Testamento, aqueles que conheceram Jesus, ou como, acho que eu ia falar no outro lá, um pouquinho mais para frente, né? Os discípulos escreveram, Jesus mesmo não escreveu nada, a não ser na areia lá, né, que apagou, né, depois. E agora aqui, os 4 evangelhos escrevendo sobre quem foi Jesus, e as cartas também, né, formando o cânon. A palavra cânon é que assim, a gente não vai aprofundar muito nisso aqui, tá, por causa do nosso tempo. Mas a palavra cânon quer dizer vara de medir, né? Então quer dizer que existe uma medida, uma forma daquilo que a igreja primitiva falou. Isso aqui está certo, isso aqui entra, isso aqui não entra, né? E por fim, o Lucas foi um historiador, né? Então as pessoas não creem em Lucas, mas ele foi um grande historiador, né? Ele pesquisou, foi atrás, foi a fundo, pegou várias testemunhas, né? E provou isso para Teófilo, né? Eu só mostrando assim, as verdades das Escrituras, como ela foi, ao longo do tempo, sendo aceita, entrando na Bíblia, selecionando aquilo que era para estar, Deus permitindo, homens, né? E assim formou todo o cânon, tá bom? O poder e a autoridade da palavra de Deus. Gênesis 1:3, vou passar bem rápido aqui, né? Gênesis 1:3, ele mostra, Deus fala com poder, né? Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. João 1:3 vai falar que a palavra ali, né? O Logos, a palavra, Jesus é a palavra, né? E também no versículo 3, João 1:3, todas as coisas passaram a existir por meio de Cristo. Então, essa questão da palavra, Deus cria pela palavra, Jesus é a palavra, Jesus não é criado por Deus, mas mostra o poder da palavra manifesta. Então, Jesus é a palavra manifesta aqui na terra. Então, em João 1:3, quando fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo isso aí, essa palavra verbo é a palavra logos do grego, que tem a ver com palavra, tá bom? Mateus 9:16, Jesus cura com o poder da palavra. João 11, ele fala para Lázaro, sai para fora, e ele ressuscita com o poder da palavra. E Lucas 8, então todos esses versículos aí mostram o poder da palavra de Deus. Só para mostrar que Deus tem poder para criar, poder para curar e poder para se manifestar através da palavra dele, tá bom? Quantas vezes acreditamos no poder da palavra de Deus e a falamos em todas as situações? Quando você vai aconselhar alguém, você vai discipular alguém, você vai falar de Jesus para alguém, às vezes eu não sei o que falar, fale um versículo, use a palavra, por isso que ela tem que estar na sua cabeça. Mas como é que eu vou argumentar? Jogue versículos, fale a palavra de Deus, ela tem poder, não é a gente. Nossa dificuldade em evangelizar, a nossa dificuldade em discipular, não sei fazer, de pregar, de ensinar aqui vou fazer um devocional, mas como é que vai ser? Compartilha a sua palavra, né? Deus não quer pessoas que tenham lábia, Deus não está procurando isso. Olha Moisés como era, eu sou gago, né? Eu falo rápido, não é isso que Deus não quer pessoas que sejam eloquentes, falam super bem, não é isso. É o poder da palavra. Então, quando você estiver evangelizando alguém, discipulando, ensinando a palavra, lembre o seguinte, o poder não está em você, o poder está na palavra. E ela é manifesta na criação, ela é manifesta no que Jesus fala,
e a palavra escrita se torna poderosa por isso, porque ela é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quero dizer o seguinte, não é a folha da Bíblia que é poderosa, não é o papel, é o que está escrito aí. Vamos lá, Mateus 4, 1 a 11. Leia rapidinho em silêncio aí você mesmo e me diga aí. Quais são as verdades que tem nesse texto aí? Como é que Jesus se defende? Como é que Jesus ele foge da tentação ou ele resiste à tentação? Eu sou poderoso. Né? Cara, Satanás, está amarrado. Com o quê? Com a própria palavra. Mas Satanás também não usou a palavra aí? Qual a diferença? Forma errada. A questão da interpretação, do verdadeiro significado. Por isso que nós precisamos entender a palavra. Para uso próprio, para tentar. Usou, como ele falou com Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Deus não falou para você comer de tudo? Isso, tira do contexto, dá uma transformadinha. Por isso que a gente precisa conhecer o contexto que a Júlia está falando. É muito importante a gente... Por isso que uma das tarefas nossa é você ler o capítulo inteiro. Porque no capítulo inteiro você tem menos chance de errar do que você ler um versículo. Já viu algumas pessoas que fazem... o devocional, jogam um versículo. Nossa, eu quero morrer às vezes que eu pego um versículo lá e o cara embaixo vai falando coisa. Eu falei, mas peraí, isso aqui não tá... Esse versículo não tá com o que a pessoa está falando embaixo. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer aqueles devocionais que é um versículo só e medite nisso. Nossa, o que esse cara está falando? Não tem nada a ver com o contexto do versículo. O poder e a autoridade da palavra de Deus. Hebreus 4:12, acho que foi o Benê que falou, né? A Bíblia é mais cortante que uma espada de 2 legumes. Brincadeira. 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, a ponto de... né? Isaías 5:8. O poder da palavra, que ele fala o seguinte: ela vai e não volta vazia. Não é bumerangue ali, né? Mas só para você entender, né? Assim como a chuva vem, cai, rega os campos e ela volta, ou seja, a água fez o trabalho dela. A palavra de Deus não volta vazia. A Dani falou que ela mandou textos para pessoas ouvirem. O poder não está nela, né? Mas o que ela falou, o Espírito Santo tem todo o poder de fazer a palavra ali no coração das pessoas e voltar. Por isso que vocês precisam semear a palavra, né? Por isso que o desafio é você ler, entender, resumir e mandar para alguém. Porque o poder da palavra, pode ser que não atinja ninguém. Deus é a vontade de Deus. Mas não creia em você. Mas eu não sei como escrever. Escreva e mande, né? Ore. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, o que está escrito aí em Isaías. Como o bumerangue, né? As pessoas na Austrália caçam com bumerangue, né? Eles jogam e o bumerangue volta. Seu Solino, com 98 anos de idade, a gente ia algumas vezes na casa dele, mas ele ficou com a Bíblia ouvindo em rádio lá. E quando você perguntava de Jesus para ele, ele sabia muito mais do que eu tinha explicado para ele. A própria Bíblia em áudio, seu Solino explicava com 90 anos, mal ouvia, mas acho que Deus foi tão maravilhoso que ele conseguiu ouvir o radinho, irmãos. Ele não tinha ouvido direito, mas ele ouvia todo dia o radinho. A palavra de Deus não voltou vazia e se batizou esses dias. Você maneja bem a palavra da verdade? É uma espada, é um bumerangue, é um martelo, a Bíblia é um monte de coisa, né? Alguém falou martelo aí. A pergunta que eu queria perguntar como discípulos, você maneja bem? Não adianta ter uma espada, né? E não adianta nada, né? Não adianta ter uma ferramenta e não saber usar. Então, meus queridos, o desafio nosso, Paulo pergunta para Timóteo. Paulo pergunta não, ele estimula Timóteo. Maneje bem a palavra da verdade. Meus queridos, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, folhear, buscar aprender. Não é só vir no culto. Né? O desafio de ser discípulo, de ser enviado, a expedição de discípulo é esse. Enviar vocês para aquilo que Deus tem preparado para vocês. Mas vocês precisam manejar bem a palavra. Saber a diferença do Antigo e do Novo Testamento, achar textos. Né? A ideia de ter a Bíblia ali que você... Outra pergunta, você realmente crê e vive sob a autoridade da palavra? Aquela pesquisa que a gente fez em Afuá,
Você acredita na Bíblia? O que é a Bíblia para você? Ah, é um livro santo, inspirado. Ah, mas você lê? Ah, eu não. Você obedece a Bíblia? Eu também não. Então, né? Em nós ela tem que ter esse poder, essa autoridade. 1 Tessalonicenses 2:13, tá bom? Vai, desafio. Rapidinho aí, ligue aí a fileira de cá com a fileira de lá. Coloque aí. A, se você acha que é no 1, B no 2, C no... O A pode ser o 5, o A pode ser, entendeu? Dá para vocês lerem? Escreva aí. A, Deuteronômio 6, 4 e 9. Qual que você acha que é aqui? Esdras 7, 10. Qual você acha que é? Praticar com prudência. Qual o ensinamento? Encher o coração para falar, estudar, praticar, ensinar. Mateus 7, 24 e 27. Vai lá, faz aí. A e coloca qual é o número atrás. Só para entender, né? O que significa disciplina? Disciplina do estudo bíblico. Bom, significa que você sabe essa ferramenta, que a palavra de Deus, ela é útil, ela é inspirada do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como foi escrita, de forma resumida. Tudo isso, esse poder, Deus preservou ela, usou homens para escrever ela. Os homens na história que quiseram destruir a Bíblia acabaram patrocinando para que ela fosse... O primeiro livro xerocado, impresso, né? Foi o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia. Tudo isso, poderoso, magnífico, mas é importante eu ter disciplina, eu saber a importância. Não é falar, se der eu estudo, não. Você colocar na tua vida a prioridade de estudar a palavra de Deus. Você deve praticar ela com prudência, você deve ler, mas ser prudente. Você deve praticar ela. Você tem que estar com ela no coração e ensinar os pequenos desde cedo. Você precisa encher o seu coração para poder falar dela, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, se você lê, você guarda a Bíblia, você lê a Bíblia, vai fluir de você a palavra de Deus. O Espírito Santo, quando ele busca, lembra aquele arquivo antigo de escola que a pessoa puxava? Né? Aí ia puxando o arquivo assim, né? O Espírito Santo vai puxar aquilo que está dentro do nosso arquivo, ele não vai puxar uma coisa nova. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Vocês lembram? Ah, agora eu entendi tudo que ele falou, porque estava lá no arquivo. Esdras que fala, né? Ele estava disposto a estudar, praticar e ensinar. Então, cuidado com quando você quer ensinar a Bíblia sem querer praticar. Cuidado em estudar a Bíblia sem querer praticar. Cuidado em querer ensinar sem querer estudar. Então, é a tríplice, né? O banquinho com três pés. É preciso estudar, é preciso praticar. E também não só isso, eu só estudo e pratico, é preciso ensinar também. É preciso examinar o povo ali, o povo de Bereia, né? Eles eram melhores, assim, eram mais... Porque eles examinavam, mas é Paulo que está falando. É o pastor Sandro, é o Rafa. Não, olha na tua Bíblia para ver se é verdade, né? Tantos pastores ensinando heresia aí que você fica, meu Deus, né? E permanecer no que aprendeu. Disciplina de estudo bíblico. Como eu faço? Então, aqui vou falar rapidamente para vocês o método SOAP. Quem sabe o que é SOAP? É isso aí, gente. Dá para ver? Um sabão. Sabonete. SOAP. O método de Deus da Bíblia é o método SOAP. Em inglês é SOAP. Em português ficou outro jeito, né? Que é, olha meu inglês, gastar meu inglês agora, hein? Scripture, observation, application e creation. Quem sabe o que significa scripture? Scripture. Escritura. Só a escritura. Só a escritura. Observation. Vocês estão bem de inglês, hein, gente? Observação. Application. Nossa, vocês estão manjando inglês, hein? Prayer. Oração. Esse é o método, gente. Como é vou estudar a Bíblia? Se você não está fazendo, você já fez... Qual é o método? Primeira coisa é você pegar a Bíblia e ler ela. Ler a Escritura, tenta ler, como a Júlia falou, o contexto. Leia um capítulo inteiro, leia a Bíblia, né? Comece com o texto, lendo ela, tentando entender, leia versões diferentes, né? O que está querendo dizer isso aí? Vai no dicionário. Então, leia, não entendi essa palavra, o que quer dizer? Leia ela com afinco, tire tempo para ler ela. Se possível, tire músicas que vão atrapalhar você, mas ter ali
leia, debruce na sua Bíblia. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, mas leia, tá bom? Segundo ponto, observação. Agora você vai examinar. Você já leu, mas aí você vai começar a tentar pegar coisas menores. O que está falando ali? Quem está falando? Foi Paulo que escreveu. Para quem ele escreveu? Para Timóteo. Por que ele escreveu isso? Por que ele escreveu carta? Por que a pessoa escreveu aos Hebreus? Eram pessoas que estavam desanimadas na fé, né? Então, quando o autor aos Hebreus fala isso, porque ele sabia quem era. Apocalipse. Por que João escreveu isso? Porque ele teve uma visão. Então, ele viu uma corneta, ele viu um anjo, ele viu um negócio. Você tem que entender que ele está assustado com uma realidade ali, né? Então, tente observar qual é o ensino principal ali daquela parte, né? A peça ajuda o Espírito Santo para entender e captar. A aplicação, não adianta eu ler, não adianta eu buscar entender o que Deus está querendo ensinar, eu tenho que ver quais são as aplicações na minha vida. O que esse ensino, o que isso vai mudar na minha vida? Não adianta eu ler, pegar um remédio, falar, nossa, esse remédio é para dor de cabeça. Já li, é bom mesmo. Eu preciso tomar, né, para fazer efeito. Então a palavra precisa entrar no meu coração, preciso aplicar ela na minha vida, tá bom? E o último, oração, né? Tire tempo antes, na verdade, e depois para orar, pedindo por aquilo que você leu, agradecendo, louvando a Deus, pedindo transformação, né? Então, a oração é muito importante nesse período de SOAP. Ou E-O-A-O, né? Ficou meio sem sentido em português, né? Método E-O-A-O. Você pode tentar inventar um outro aí, né? Fique à vontade. Centralidade de Jesus nas Escrituras. A gente já leu esse trecho aqui, mostrando Jesus como a peça central, tudo aponta para ele. Não precisa ler Lucas aqui 24, 25, mas vai dizer o seguinte: as Escrituras lá, o Antigo Testamento, falam de Jesus. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que se perguntar: o que isso aponta para Cristo? Quando Abraão foi sacrificar Jacó, certo? Isaac. Então nós temos que sacrificar o nosso melhor. Não é isso que está ensinando esse texto. A peça-chave desse texto é Deus proverá. E ele provê um cordeiro. Essa é a parte principal desse texto. Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacrifício que morreu em nosso lugar, Deus proveu. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Por isso que a gente tem que ler procurando Jesus. O que ensina de Jesus nisso aqui? Davi matou Golias, eu tenho que sair matando meus gigantes. Às vezes a gente ouve pregação assim. Não é bem isso. Vai mostrar mais Davi como um sacerdote que aponta para Cristo. A figura principal não está ali. Tem ensinamentos secundários, mas todo o Antigo Testamento vai mostrar, apontar para Cristo, tá bom? Quando a gente estiver estudando ensino cronológico, a gente vai poder ver mais essas verdades, tá bom? O que ensina? Desde a criação, Gênesis 3,15, quando fala ali da serpente, que o filho da mulher pisar a cabeça da serpente, está falando de Jesus ali. Abraão, quando fala Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que a gente é bendito através de Abraão? Através da descendência de Abraão. Tá entendendo, gente? Todo o Antigo Testamento a gente tem que ler tendo a centralidade na pessoa de Jesus. Vai chegar, os discípulos no caminho de Emaús não entenderam, Jesus faz uma retrospectiva mostrando onde ele estava lá em Moisés e onde estava na lei. Então, aquele caminho todo que Jesus falou com eles, na casa deles, mostrou, sabe lá não tinha Gênesis 12, não tinha o número, né? Mas sabe quando Moisés falou isso? Quando Moisés levantou a serpente lá no deserto, aquilo lá é porque Jesus foi levantado no deserto, entendeu? Tudo isso aí. Tá certo? Vocês entenderam? Passos para eu entender a centralidade de Cristo. Permita que a história completa da salvação na Bíblia e os ensinamentos de Jesus tenham mais peso no desenvolvimento da doutrina e da teologia. Eu acabei de falar. Aonde Jesus... Não precisa copiar não, gente, isso aqui, tá bom? Eu posso mandar, porque é muito pequenininho. Mas só vocês entenderem o seguinte. Eu tenho que olhar na Bíblia e procurar ali a interpretação à luz de Cristo, tá bom?
A segunda coisa, na interpretação de qualquer passagem bíblica, verifique se Jesus fez referência a essa passagem ou questão bíblica em outro lugar. E permita que os ensinamentos de Jesus melhorem sua compreensão. Jesus falou, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, o Filho do Homem também vai ficar. Entendeu? Então, para que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe? Estava representando que Jesus. Então, o próprio Jesus já falou muitos textos do Antigo Testamento. Terceiro, permita que os ensinos claros da Escritura, especialmente os ensinamentos de Jesus, ajudem a interpretar as passagens que são mais difíceis de entender. O que significa isso? Do mais fácil para o mais difícil. Salvação, a gente perde ou não perde a salvação? Vamos olhar mais fácil. O que Jesus ensina aqui? Nesse texto está tão difícil, Hebreus capítulo 6 é tão difícil de entender, mas que Jesus falou, aquele que o Pai me deu jamais perecerão. Então, quando eu olho para o que Jesus ensinou e eu olho Hebreus capítulo 6, é mais fácil eu entender o que Jesus falou para entender Hebreus capítulo 6, tá bom? Só dando um exemplo. Quando pregamos, perguntas para reflexão. Quando você prega a palavra, seja no devocional, seja onde for, no que você falou, é possível chamar atenção para nós mesmos e não para a palavra de Deus? É possível isso? É possível. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. De falar de nós e não de falar dele. O objetivo da pregação é testemunhar sobre Jesus e para que Deus seja glorificado. Sua pregação, sua devocional, sua palavra, se concentra em Jesus e permite que o poder da palavra de Deus seja liberado. Eu falei, a gente precisa aprender a manusear a palavra e pregar ela, aquilo que está escrito na palavra. Não tem todos os argumentos do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Vocês sabiam disso? O segundo livro aí, segundo esse site aí, eu nem sei qual que é, não dá nem para ler. Crônica de Shang-Tsung. Depois vem Harry Potter, é os mais lidos na verdade, né? Senhor dos Anéis, O Alquimista, Da Vinci, Código da Vinci, aí vai. Alguns falam que um dos mais lidos é a Feiticeira, o Leão, Guarda-Roupa, esqueci. Nárnia, Crônica de Nárnia. E por último, guarde esse texto hoje, tá bom? Qual é o nosso objetivo? Habite, vamos ler comigo isso aqui para a gente terminar? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Paulo escreveu aos irmãos de Colosso, os colossenses. Paulo escreveu para os irmãos. Essa palavra serve para vocês. Todos vocês precisam fazer o quê? A palavra precisa fazer o quê? Habitar ricamente, não é pobremente. E o que a palavra habita em mim? O que eu tenho poder, dever de fazer? Aconselhar e o quê? Ensinar a outros. É isso que o discípulo de Jesus faz. Ele ensina, ele aconselha. Nossa, fulano, fala com fulano sobre isso, isso, isso. Não. Se você tem a palavra de Deus, vai lá. Eu vou usar aqui as duas pequenininhas aqui, a Juju e a Juju. Ai, a Elisa fez isso, isso, isso. Vocês, com a idade que vocês têm, pode chegar numa criança e falar assim, Elisa, você sabia que é feio mentir? A palavra de Deus diz que a gente não deve mentir. Tá entendendo? Todos vocês têm o dever, o poder de aconselhar uns aos outros. Mas para isso, a palavra de Cristo precisa o quê? Habitar pobremente pobremente em seu coração, amém? Ricamente em seu coração. Bom, é o seguinte, vocês vão responder esse questionáriozinho agora, os 10 minutinhos que vocês têm para responder, juntar no grupo de vocês e falar sobre isso, tá bom? Não precisa devolver. Gente, fica essa tarefinha aqui, depois você pode pegar a folha comigo, bem simples. Aqui tá de Gênesis a Malaquias. Qual que é a ideia? Você pega aqui uma frase resumo. Você pode pegar dicionário, pode procurar na internet, pode ler lendo ali por cima. O que fala Gênesis? Então você resume numa frase, né? Gênesis fala sobre a criação, fala sobre Abraão, Isaac, Jacó e José.
por exemplo. Então, desde que você consiga entender, né, o que o livro fala. E assim você vai com cada um, né? Êxodo fala sobre o povo saindo do Egito, né? Números, o povo andando ali no deserto depois que saiu do Egito. Salmos, cantam os hinos, né, do povo de Israel. Então você tenta fazer o máximo que você conseguir. Se não der tempo essa semana, tranquilo. E aqui é um verso-chave. Então, às vezes tem um versículo que você só escreve aqui a referência do versículo que você acha interessante guardar um versículo principal, tá bom? Faça aí que vai ser abençoado e continue fazendo as tarefas anteriores, tá bom? Deus abençoe.